Então, o que acontece? Você até pode abrir uma loja próximo de um outro concorrente, mas o consumo ali não cabe. Então, você acaba partindo para aquisição. A expansão ela vai deixar alguém no meio do caminho, né? Uma guerra. Dentro desse segmento de supermercados, você tem que correr risco. Então, um pouco de inflação ali, sobe um pouco do arroz, um pouco do leite ali, tudo bem. O problema é quando ela sobe demais e aí o cara começa a parar de consumir o leite. Fala pessoal, estamos iniciando mais um novo Varejo Podcast, dessa vez com o Evandro Furtado, CFO do grupo SV, São Vicente e Arena Atacado, com o meu parceiro Tiago Furbino, e esse episódio ele é patrocinado pela Sempre Odonto. A Sempre Odonto é uma operadora de plano odontológico atrelada à ANS, que distribui serviços de plano odontológico por vários varejistas do Brasil inteiro, e novamente com o meu parceiro Tiago Furbino. Obrigado Pedro, obrigado Evandro por aceitar esse convite. Evandro, queria saber de você um pouquinho primeiro da história de São Vicente, falar pra gente o momento atual, eu sei que tem novidade por aí. Você poderia nos contar um pouco mais dessa história? Claro. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Pedro e Thiago. Falar um pouco do São Vicente aí, é uma empresa tradicional da região metropolitana de Campinas, né? Apesar de ainda não estar em Campinas, mas para a região de Americana. São 57 anos, né? Desde 1968 aí. E é uma empresa que começou assim como as empresas no Brasil ali, principalmente supermercado, né? 90% nasceram assim, não é família que tinha um pequeno varejista ali, uma loja pequena de poucos metros, e aí foram vivendo daquilo, até que aquilo começou a ser um negócio da família, a ser o principal negócio, e aí foi crescendo e com o passar dos anos nós vimos aí a evolução do São Vicente. Sempre com ponto focal em proximidade do cliente. Então, assim, nasceu num bairro de São Vítor, lá em Americana, um bairro tradicional, e aí foi crescendo dentro de Americana. É uma região que tem Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade co-irmã, e aí foi passando para outras cidades ao redor, até chegar numa empresa grande que pudesse estar em regiões maiores como Sorocaba, Barueri e outras aqui. E outras ao redor aqui de São Paulo, ainda não chegamos em São Paulo, acho que ainda é uma estratégia aí a ser conquistada aí, conhecer primeiro o interior e tudo mais, mas é uma história bem bacana. Começou muito o DNA de varejo, e aí passando os anos 2000, 2010, decidiu ali ter um braço também de atacado, né, tava um ponto forte ali do mercado, essa transição do varejo para o atacado, essa mudança do hiper para ser cash and care, e a gente aproveitou, surfou também essa onda, começamos a aprender isso, né? Estamos aí com o atacado há 15 anos e aprendendo ali, a maioria dos atacados são de 2000, a gente é 10 anos mais novo ali, aprendendo também a curva. Tem ainda o DNA do varejo, então é mais lojas de varejo do que de atacado, mas estamos forte aí numa expansão. Acho que tem um orgulho muito grande da empresa no ranking da Abras ter atingido 2 bi de faturamento, 47º. Então, é uma empresa que em evolução, apesar de estar com 57 anos aí, ela continua ainda em evolução, não parou naquela zona de flow. Então, é muito gratificante estar trabalhando na empresa. Coisa boa. Evandro, e quantas lojas são hoje? São 28. 28, e quantas lojas do Arena? São 6 lojas do Arena. A Arena é o Cash Carry, né? É Cash and No Carry. modelo bem específico de vocês, de loja menor. Isso. A gente brinca que a gente é atacado de bairro. Tá bom. Então, até estava comentando. Diferente um pouco do atacado tradicional, que está em rodovia, que está em grandes centros, avenidas ali, com uma área de venda de 5, 6 mil metros, que é os modelos mais antigos que a gente vê. A gente gosta muito dessa parte de estar muito dentro do bairro, de um modelo de uma caixa de 3.500, 3.100 metros, também com facilities para o público em geral ali, para o cliente. Então, desde um self-checkout, que é uma característica que não tem, um açougue, alguns outros serviços, assim como o atacarejo hoje ele contempla, né? Então, é nesse modelo que a gente atua ali, muito próximo, como eu te falei, o DNA do São Vicente sempre foi ter essa proximidade do público, e a gente quer manter isso também nas outras bandeiras. Então, a proximidade de todas as empresas ao redor, ele trabalha muito, estar próximo ali do cliente. E Evandro, tem uma notícia aí que aconteceu há pouco tempo, foi um M&A, né, uma aquisição, não sei se vocês podem
se você pode abrir um sim, pouquinho para sim, a gente e sim. também falar, eu acredito que deve estar no processo ainda de sinergia, das escolhas e das renúncias, né? Como que está esse processo, se é que você pode falar? Não, podemos sim, até saiu na mídia, a gente consegue falar um pouco. A gente fez a aquisição de 4 lojas, é um mercado que está se consolidando muito, né? O de varejo tem lojas a toda esquina, a gente está vendo isso quase como uma farmácia Vamos falar hoje em disso, dia. vamos falar A disso. gente É teve um isso. convidado que falou sobre isso É aqui com a gente. exatamente esse ponto. E a gente tinha algumas cidades que eu não consigo mais entrar. Então, o que que é o normal de uma expansão de um supermercado? Eu vou lá, faço uma aquisição de um terreno, e dentro desse terreno, ou pode ser com recurso próprio ou com recurso de investidor, você constrói no formato, no modelo, aquilo que você trabalha. Só que algumas cidades você já não consegue mais entrar, né? Seja por não ter mais terreno disponível, isso é um problema, né, em grandes centros, seja por não ter mais demanda de consumo, isso é normal. Então, o que acontece? Você até pode abrir uma loja próximo de um outro concorrente, mas o consumo ali não cabe. Então, você acaba partindo para aquisição. Então, no final do ano passado, nós fizemos uma aquisição de 4 lojas de uma rede, e aí em cidades como Santana do Parnaíba, que a gente não conseguia entrar no centro, em Jundiaí, nós já tínhamos uma loja em Itu e abrimos mais 2 com essa aquisição, então nós somos o maior supermercado de Itu hoje e é meio que estratégico para poder blindar mesmo a cidade. A gente está nas outras cidades ao lado, Salto, Indaiatuba. Então foi uma aquisição voltada realmente à estratégia de expansão em pontos que não seriam mais nossos. Essa foi a primeira aquisição do grupo, na história do grupo? Não, não, o grupo já fez algumas aquisições, mas sempre pontos pequenos. Sim. Então, uma loja, 2 lojas, nunca algo tão grande assim. Esse supermercado que vocês adquiriram a operação toda ou apenas 4 lojas Ele deles? tinha uma operação de 12 e a gente tirou as 4. Na verdade, encabeçamos um processo de M&A, né? Para quem fica na operação era muito pouco as outras lojas, porque a gente tirou as com maior potencial de faturamento também, ótimos pontos. E aí a gente puxou essa vontade de quem estava vendendo de vender realmente, se ele tivesse outras redes ali que abraçasse aquelas outras pequenas lojas ali em regiões mais distantes. Legal. Que cabeçou ali o processo. E eu acho que isso é bom, porque principalmente você, né? Depois a gente vai falar dos outros produtos e serviços que vocês oferecem, e a partir do momento que você compra 2 lojas numa cidade tão importante quanto Itu e você se torna a maior rede de supermercado da região, você agrega não só mais como produto core, que é o varejo alimentar, mas também vem com outros serviços que depois a gente vai detalhar um pouco mais, Sim, né? sim, sim. Eu estive presente, né, nessa inauguração da loja de Santana do Parnaíba, uma baita inauguração. Sou cliente do supermercado da loja de Barueri, né, já falei isso aqui também. Gosto bastante, apesar de cair aqui já nessa próxima pergunta, né? Na região ali daquela loja de Barueri, tem outras 3 ou 4 lojas, estou me lembrando aqui pelo menos de mais 2, acho que com a loja do São Vicente faz 3 ali num raio, cara, 2 quilômetros, 2 quilômetros. E assim, a minha pergunta é nesse sentido, né? Vocês estão muito concentrados na região de Campinas, você falou aqui, na região metropolitana, mas o estado de São Paulo, principalmente São Paulo capital, a gente tem falado muito sobre essa história. Na verdade, isso é Brasil, mas a gente vê mais isso aqui em São Paulo, dessa canibalização dos pontos onde são os supermercados, né? Então a gente anda em determinados lugares, em determinadas cidades que tem 3, 4 bandeiras num raio de 5 quilômetros, né? Como é que vocês enxergam isso? É, todas as empresas, elas têm esse desejo de crescer. Então, assim, vai estar no planejamento estratégico de todo mundo crescer. Você citou bem a nossa região de Barueri, tem uma alta população que ela consome, tá? Supermercado ainda é um bem de primeira necessidade, então compra, depois eu faço outras aquisições, consumo roupa, consumo eletrônico e tudo mais. Então, assim, tem um bem ali maior que é consumir e alimentar. Mas dentro dessa região, por exemplo, de Barueri que você citou bem, Pedro, a gente tem umas questões de perfil de público diferente. Então eu tenho um perfil de público, a minha loja é 3 andares, espelhada, parece um pouco meio um shopping. Tem um concorrente que vai para um outro nicho, tem um atacado próximo. Sim. Então a gente vê aquela circulação de pessoas, assim, ainda tem uma demanda muito grande nessa região específica. Sim.
Então, isso acaba contribuindo ali. Quando você vai para cidades menores, que aí começa esse ponto de realmente vai ter que ser por aquisição, a expansão ela vai deixar alguém no meio do caminho, né? Uma guerra, isso é uma guerra, então vai morrer soldados aí no meio do caminho. Então, quando você desce para faixas de cidades de 200 mil habitantes, por exemplo, 100 mil habitantes, 60 mil habitantes, que você vai ter um consumo ali entre 30 milhões, 60 milhões, dependendo da cidade, com 5 operações, vai dividindo isso. Sim. Né? E fora o proximidade, outros modelos de negócio e outros modelos de consumo de supermercado. Então, ainda nos grandes centros como Barueri, Sorocaba, ainda tem muita população verticalizada que ajuda. Sim. Agora, com relação às cidades do interior, isso começa a complicar mais um pouco, essa canibalização ali das redes. E é engraçado que a gente teve um convidado aqui que falou sobre isso, assim, que na verdade não foi que o bolo aumentou muito mais do que a Não. fatia. Essa fatia está sendo cada vez mais dividida entre os grandes e os grandes que estão sabendo operar cada vez mais, né? Seja o varejo como um todo, ou seja o cash and carry que caiu no gosto do brasileiro, né? Essa questão da divisão do bolo, Thiago, as empresas estão procurando eficiência, né? Você não está vendendo mais. Você precisa ser mais eficiente. E aí, seja eficiente em ganhar mais a venda do cliente ou não, né? Ou seja eficiente em reduzir custos e tudo mais. Então, por isso que o cash and carry ele cai no gosto do pessoal, porque ele tem uma operação mais barata e ele tem um poder de venda maior. Então, geralmente o volume de venda no atacado ele é maior do que no varejo, o varejo tem uma margem melhor do que o atacado. Então, assim, você precisa compensar, um compensa o outro, né, logicamente. Então, quando você tem muita venda, você tem que trazer, são margens menores, mas você tem que trazer volume para compensar o resultado da empresa. Quando é no varejo, você pode ter uma venda um pouco menor, mas margens melhores ali. No final, os dois têm que entregar algum resultado. Então, assim, não está tendo um aumento de demanda, o pessoal está consumindo mais, as populações, famílias estão ficando menores. Quando eu faço pesquisa de potencial de ponto para analisar novas lojas, a gente vê que, dependendo da região, eles conseguem enxergar o domicílio, quantas pessoas ficam naquele domicílio. E aí a gente está tendo 2, 2,3, quando dá 2,8 a gente está comemorando. Nossa. Então são 3 pessoas na casa. É isso. Essa é a diferença do formato de consumo, né? Sim, sim. A gente vem batendo muito sobre nas conversas sobre essa história da redução populacional, né, de certa forma. Por enquanto a gente está desacelerando, né, mas a gente se continua assim, ali 2030 a gente para de crescer, né. E a gente acaba enxergando isso no varejo, como todo supermercado é mais um deles. A gente ficou brincando que tá no mesmo ritmo de farmácia, né, porque, enfim, cara, é muita loja, então fica parecendo que é farmácia mesmo, tanto que a gente enxerga de supermercado em todo lugar. Então, todo mundo tem um plano de expansão. Sim, Eu te garanto, pro ano que vem, vai estar todo mundo com plano de expansão aí, todo de mundo querendo abrir regular. X lojas ou aumentar em 20, 10% o número de lojas. Isso está todo mundo. Agora, ter espaço para todo mundo, esse é um outro ponto. Daí que vem uma pergunta voltada para alavancagem, né? A gente sabe que alguns varejistas alimentares estavam bem alavancados e agora estão fazendo o máximo possível para reduzir essa dívida, né? A dívida líquida. E também o outro fator é que está cada vez mais caro pegar dinheiro emprestado, né? Então você precisa pensar no teu capital próprio e se você for usar capital de terceiros, você já tem que pensar só na Selic, já é 15%. E aí, como que tomam essas decisões aí, principalmente você que está diretamente ligado a essas decisões de expansão, de M&A, de construção, de novos supermercados em outras regiões? Eu acho que assim, dentro desse segmento de supermercados, tem que correr risco. Não é um empreendedor brasileiro, ele vive de risco, né? E ele é adaptado a ter juros altos, inflação alta. Você tem que controlar esse risco, né? Então, assim, é uma análise. O que muda dentro da empresa é uma análise mais rigorosa do projeto que você vai entrar. Não é qualquer projeto, você vai pensar 2, 3 vezes, está muito caro, né? Se você vai ter 5 projetos, você vai reduzir nesse momento de juros altos, decidimos não investir tanto. Então, abri uma loja até agora no primeiro semestre, estamos olhando para abrir uma no segundo, 2. Se fosse contínua a expansão, era 4, 6, mas o custo está muito alto. Então, você começa a refazer esses cálculos e entender que
como você mencionou, Thiago, de alavancagem, entender que às vezes a tua saúde financeira ela é o maior trunfo do que a tua expansão física. Então, é segurar isso nesse momento para você estar preparado para uma expansão maior, mais na frente, mais bem posicionado. Então, o São Vicente ele está muito bem posicionado, estava muito bem posicionado ano passado, quando algumas empresas vieram ao mercado, né? E está bem posicionado também quando aparece a oportunidade de construção. Então, você tem que escolher bem o projeto e estar bem posicionado ali no ponto financeiro de você realmente ser um competidor ali com outras redes para avançar na expansão. E o varejo alimentar é muito peculiar, né? Você olha um regionalismo cada vez mais forte, você vê duas bandeiras aí que são grandes, as duas maiores varejistas do Brasil, de fato, vêm do varejo alimentar também, que é o Grupo Carrefour e o Açaí. Enquanto isso, você vê outras empresas regionais tomando decisões, entre fazendo M&A igual o São Vicente fez. Você olha no Nordeste, o Grupo Mateus também. Você olha no Sul, o Mufato querendo vir cada vez mais próximo para São Paulo. O Grupo Pereira também, né? Então, é interessante ver o quão pulsante está a atuação, não só de abertura de lojas, que eu acho que deu uma reduzida esse ano, principalmente revisão de guidance pelo GBA, revisão de guidance pelo Açaí, o grupo Carrefour tomando decisão de fechar algumas lojas do modelo do Carrefour e investir muito mais no Cash and Carry em Sam's Club. O varejo alimentar, eu falo que é um ser vivo, né? Tá em constante transformação e o tempo todo, né? É isso. O regional, o pessoal fala muito que ele é muito ágil. Realmente, ele é mais ágil ali. Mas eu acredito muito que ele é mais próximo ali da operação, ele é mais detalhista, ele está pensando muito no negócio dele. É diferente como você pega uma rede, você citou super bem, Carrefour, Açaí, é muito grande, é uma loja, é uma região no meio do Brasil. Né? Nós não, ali quando entra na batalha é matar ou morrer. Não é isso? O concorrente vai vir, vai estar um grande player dentro do meu lado, eu vou com todas as armas que eu tenho. Só que eu sou mais rápido, eu entendo mais, tem essa questão que eu sempre falo da proximidade do cliente, eu entendo o cliente, eu sei o que ele precisa, e se eu tiver que gastar em marketing numa única loja, eu vou gastar em marketing, se eu tiver que queimar margem numa única loja, eu vou queimar margem, eu vou para a briga, realmente. Sim. E quando esses grandes players estão entrando numa região, é mais uma loja, vou me dedicar, logicamente, não estou falando que eles não se dedicam, mas não é aquela presença diária e constante naquela unidade ali para ver o que está acontecendo. Né? Nós que somos regionais ali, a gente vai em linha a linha todas as lojas, tem 28 unidades, nós vamos todo mês linha a linha cada unidade. É um trabalho de análise realmente ali, enquanto puder, enquanto for capaz de fazer esse tipo de análise, e aí não só por mim, mas por toda a diretoria, nós vamos continuar fazendo. Então essa é a diferença, né, do grande quando ele chega numa região, a agilidade, mas para o cara é uma guerra mesmo, matar ou morrer, como eu mencionei. E para o outro é mais uma loja, é um budget, vou fechar aqui na minha expansão e pronto. Evandro, vou mudar um pouco aqui o contexto, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, sobre retail media, né? Eu queria escutar o que é que você acha, se é uma trend, se não é, e se vocês estão fazendo alguma coisa, como é que você está enxergando isso aí? Nós começamos com uma loja, é uma loja desse ano do modelo de atacado. Fizemos o primeiro, vamos fazer uma segunda agora. Ainda não sabemos se vai dar dinheiro, se vai ser trend. Como eu estava falando com o Thiago, eu acho que assim, é o share of wallet da indústria. Então, assim, eu sei que aquele dinheiro está carimbado para alguma coisa, quanto mais a gente conseguir fazer com que ele seja recurso, seja para o meu grupo, é melhor. Sim. Então, assim, olha, se para um fornecedor ele acha realmente importante e ele tem uma linha destinada a esse tipo de mídia, nós vamos tentar começar a entender ela ali e vamos começar a implantar. Sim. Se vai fazer sentido ou não, por isso que a gente está indo assim, olha, eu vou colocar no modelo de varejo agora, mas coloquei no atacado. Então, vou começar a entender que retorno que isso dá. Né? Como é que fica o visual da loja, como é que isso impacta o meu cliente, eu ainda não sei. Te falar bem, assim, quando ele chega lá, vê vários painéis, muita comunicação, a gente precisa entender se ele está apto àquilo, se ele
gosta, se não gosta, não é a Times Square o negócio. Está efetivamente sendo impactado, né? Exatamente, se tem resultado, E né? tem alguns dados importantes, que, por exemplo, a expectativa de faturamento de retail media, de investimentos para retail media no ano, no mundo, são 180 bilhões de dólares. E que a expectativa para o Brasil nesse ano é de a gente chegar próximo de 3,5, 3,8 bilhões em investimentos. Então tá virando, né? Tá virando. Mas só que se você pensa que só o Mercado Livre já está tomando, na América Latina já chegou a faturamento de 1 bilhão, é muita coisa, né? Então a gente pensa aí no oceano, mas é o que você falou, na indústria. A indústria tem um trade e tem o retail media, é o marketing e o comercial brigando pelo share of wallet. E aí? Exatamente. Quem vai pagar a conta, O né, ali? interessante é que vai para São Vicente, né? Exatamente, vai ter que ir pro meu grupo ali. A nossa briga é essa também. Acho que não pode ficar para trás, não pode esperar todo mundo fazer e aí você começar. Então tem uma análise, tem realmente um investimento ali para ser feito e é aquilo. Vamos verificar como isso realmente se empacota, se resolve, se paga, se tem retorno. Às vezes não é tão tangível o retorno, mas pode ser de outras formas ali. E quando a gente fala de inovação, a gente pensa em várias possibilidades dentro do supermercado. Seja o self-checkout, seja aquele modelo agora, eu vi um modelo no supermercado parecido, que basicamente você coloca os produtos, ele vai fazendo a leitura dos produtos que estão ali. Tem o self-checkout que você tem que ser o próprio, né? Você vai na loja autônoma e você tem que colocar os produtos para passar. E também tem aquele modelo de que você basicamente escaneia tudo que entra no carrinho. Inovação é o que não falta, porque eu acho que todo mundo fica tentando melhorar a produtividade, né? Não só isso, investimentos em inteligência artificial, você que é da área de finanças também, aonde você pode melhorar, é na área burocrática, é na área operacional, é em compras, é aonde. Como que está o São Vicente quando a gente fala de inovação? O que você pode trazer para a gente, né? É claro que pode ser divulgado para o mercado. O que a gente fala assim? Às vezes inovar ela não está muito relacionada à tecnologia em si embarcada, Eu adoro essa palavra. mas Às vezes uma simples mudança ali isso, que a gente... exatamente ali. É isso aí. Você já viu muitas dessas inovações, Thiago? Por exemplo, do carrinho que você coloca produto dentro e você sai. Você pode sair com o carrinho? Não posso sair com o carrinho. Pô, mas peraí, então o cara tem que desembarcar o carrinho? Então começa a ter fricções ali que você fala, pô, talvez não seja tipo de tecnologia que vai realmente fazer a diferença. O que nós estamos investindo muito é tecnologia para ganhar eficiência. Às vezes não vai ser tão perceptível para o cliente. O selfie, sim, porque eu tenho uma redução de atendentes ali, até porque a mão de obra hoje, a gente chama de apagão de mão de obra, né? Falta mão de obra demais. Toda hora ele Toda fala sobre isso, hora. cara, Assim, impressionante. não adianta, você pode colocar vagas do que você tiver, e são todos, seja do administrativo, CD, loja, não tem mão de obra, então isso nos faz inovar em como complementar ou como substituir esse tipo de problema da empresa. Então, o que nós estamos muito indo nesse sentido de inovação é para ganho de eficiência. Então, com tecnologia em processo, a gente foca muito, o São Vicente tem um DNA muito de prevenção de perda, porque a linha no setor de supermercado ela pode ser maior do que o lucro, percentualmente falando, e muita questão de ruptura. Então, assim, como é que eu posso ter? Então, a gente está inovando em ruptura de gôndola, em logística, é isso que nós estamos fazendo. É muito mais voltado para ter ganho de eficiência ali, aonde hoje nós temos o gap ali, que não é só uma dor do grupo, é uma dor geral do varejo, principalmente alimentar, né? Como é que eu faço essa inovação ser baseado em ganhar eficiência, não em, o cliente vai gostar, uma experiência. São métodos diferentes, né? Tem empresas que gostam muito dessa questão, eu vou dar uma experiência para o cliente. Hoje eu ainda não estou nessa fase, eu estou na fase de como é que eu fico mais eficiente com inovação. Poxa, eu ia fazer uma pergunta para fazer um gancho para falar do cartão sobre isso, mas eu vou segurar essa pergunta. Eu vou Ótimo. tentar, acho que abordar mais um tema que a gente discutiu um pouco aqui, que é a inflação, né? Como é que essa característica eu queria que você falasse um pouco, né? Que a inflação para o setor de alimento ela é um pouco interessante também, mas como é que você tem visto isso no decorrer desse ano e qual a expectativa de vocês no planejamento estratégico? A inflação, assim, tecnicamente para supermercado ela não é tão ruim, desde que você não tenha uma redução do consumo, do número, do volume de comprado. Então, um pouco de inflação ali, sobe um pouco do arroz, um pouco do leite ali, tudo bem. O problema é quando ela sobe demais e aí o cara começa a parar de consumir o leite. Aí eu tenho outro problema, né? Então, assim, não é ruim ter um pouco de inflação.
Isso do ponto de vista de vender, né? Do ponto de vista que toda a minha despesa também é lastreada em inflação, quando ela sobe também é ruim para mim. Então, para o setor de supermercado, ele é interessante ter esse equilíbrio. Então, um pouco de inflação é bom. Se ela começar a afetar a demanda e realmente eu cair minha venda de volume comparado ao ano anterior é ruim, né? E eu tenho que equilibrar as contas ali, porque a maioria dos contratos nossos são relacionados a IPCA. Então, desde do contrato de locação a outros itens, a gente tenta lastrear isso muito na inflação, até os nossos serviços ali, para que a gente tenha também o outro ganho do outro lado, né? A inflação está no DNA do supermercadista, então ele está realmente nas duas pontas ali. É isso aí. Eu acho que quando fala de inflação e dificuldade de contratação, são problemas que a gente está vendo no varejo como um todo, né? Acredito que todo mundo tá falando a mesma coisa A gente aqui, né? brincou aqui porque, cara, é impressionante. Todas as conversas que a gente teve aqui, a gente estava discutindo aqui se foram 9, 10, enfim, que seja, todas, sem tirar nem pôr, o tema mão de obra, ele veio. E aí é um tema muito complexo, né? Que a gente falou um pouco sobre a história da escala, desse novo projeto de escala. A gente sabe da informalidade como nova formalidade. A questão cultural, né, a questão das gerações. O Thiago falou aqui mais cedo sobre multigerações, né, várias gerações no mesmo momento, vivendo No no mesmo mercado de momento. trabalho e como consumidor, né? Então você precisa se adaptar a tudo. É isso. Como é que vocês estão nesse desafio lá de gente? Se você falar que tá difícil, eu já sei. Eu quero que você. Eu acho que veio uma onda aí muito forte nessa questão a falta de mão de obra. Aí agora nós temos a questão do varejo muito, da questão não pode trabalhar 2 domingos seguidos, então você vai precisar contratar em média mais 20% do quadro, só que eu já tenho um quadro inferior a que eu consigo, né, contratar. Não então consegue completar teu eu quadro. não consigo completar meu quadro, eu preciso, para que eu consiga trabalhar o domingo, que é normal, isso bem regionalmente falando, eu preciso contratar 20% a mais. E não é falta de vontade do grupo em contratar, né? É falta de ter mão de obra. E aí tem a informalidade, eu estou vendo um movimento que é a questão do empréstimo consignado também, começa a impactar a mão de obra. Sim. Porque esse que está direcionado à carteira de trabalho, a que está direcionado realmente ao fundo de garantia. Acho que é o crédito do trabalhador, Crédito né? do trabalhador, exatamente. Eu escutei umas histórias aí E horrendas. É um mercado bem complexo, que começou agora, né? Exatamente. Só que é um modelo novo de consignado. E aí, quando ele sai, o colaborador, não adianta ele mudar de trabalho, ele leva aquele crédito junto, e aí também tem a questão do fundo de garantia dele, que ele é consumido ali na rescisão. E a gente vê muito esse movimento dele não querer mais ser CLT. Quando ele começa a se endividar, ele pedir demissão porque ele não está conseguindo. O desconto dele é maior do que ele poderia ali pagar as contas. Então ele não consegue mais pagar. Então também tem essa questão. São várias variáveis ali que está prejudicando essa questão de mão de obra. Então se eu te falar que está ruim, tá terrível, não é ruim. É terrível e eu acrescentaria perigoso. Sim. Então, nós temos que contratar mais, com menos mão de obra, e elas querendo ser mais informal. Então, é um triângulo ali que é bem complexo. É um grande desafio aí que a gente tem, né? Se a gente começa a colocar tudo isso no liquidificador, a gente vai ficar desorientado, né? Que se a gente pensa no crédito trabalhador, você pensa na nova lei de escala de 4x3, mas eu acho que essa não vai vingar, mas talvez um 5x2 ande. Você olha umas bets aí, tentando reduzir o poder de compra das famílias. Você olha a dificuldade de contratar, a gente está quase em pleno emprego. Você olha o que o Pedro falou, né? De serviço, a quantidade cada vez mais de mão de obra querendo trabalhar por não CLT. Você olha gerações mais novas que não querem trabalhar CLT porque vão ganhar dinheiro com mídia social e outras coisas. De fato ganham, né? Muitos novos. É uma nova economia, mas aí no também final não dá pra fugir, a gente precisa né? pensar da nova economia, como que a gente vai continuar atuando, né? Imagina essa nova geração, você explicar para ele que ele vai trabalhar um domingo, um sábado, o Natal pela parte da manhã. Então, assim, eu vou preferir ser um informal e fazer o meu próprio horário. Então, a gente tem uma questão de gerações aqui que também a gente não pode fugir da não pegou. Então, assim, para mim, que talvez um pouco antes dessa questão, eu acredito muito que esses apps, né, todos os apps de serviço, eles vieram para esse ponto, né, antes eu tinha que ter um emprego formal para ter a renda ali, e agora eu consigo, sem ter o emprego, ter a renda. Sim. Então isso diminui muito a mão de obra.
né? O supermercado ele sempre foi o primeiro emprego de muita gente, né? Com 16 anos você entrava ali no mercado, o supermercado, a farmácia, né? E aí você iria, pelo menos você tinha uma geração ali, até os 18, 21 anos ali, você tinha uma mão de obra ali meio que garantida que era o primeiro trabalho da pessoa, primeira renda. Hoje não tem mais isso. Então assim, como é que você contorna, né, todas essas dificuldades? Cara, eu vou fazer o gancho pro próximo bloco, Tiagão. É um bloco que eu gosto bastante, que é a parte dos serviços financeiros. Mas você falou aqui sobre a questão da omnicanalidade, da digitalização da operação, né? E eu, como cliente, posso falar com propriedade de cliente, né? A jornada digital do cliente que participa do clube, que participa do varejo e que tem o crédito no São Vicente é uma coisa, uma das melhores do país. Não estou aqui fazendo jabá, a gente usa muito isso, eu demonstro, né, com a app sempre que eu posso. Na verdade, eu já fui provocado por Glauco dessa jornada, que Glauco ia mais ao supermercado, e depois eu fui, conheci, realmente tá muito redondinho, tá uma coisa linda. E eu queria que você falasse da história do Fácil para Pagar, mas se você puder fazer um gancho dessa jornada também, porque eu acho que vai ser bem interessante explorar um pouco disso. Ah, claro. O modelo de supermercado nunca foi aquele cara inovador. Não tem isso, né? De ser disruptivo. Ele sempre foi meio que tradicional, né? Tradicionalzão. E aí a pandemia mudou muito esses pontos, né? A pandemia fez você enxergar que você precisa vender a qualquer hora, vender a qualquer momento e tem demanda para consumir e você tem que parar aquela coisa de abrir a loja e fechar a loja. Então, quando veio a pandemia, o grupo ele não tinha um e-commerce, né? Não tinha isso. E é o básico, né? Da tecnologia da omnicanalidade. E aí, o que que o grupo fez de emergencialmente falando? Plugou isso na plataforma já pronta de supermercado, que todo mundo estava plugando, mas não tem tua característica, não tem tua jornada. Não dá para você colocar o item, não dá para você fazer tuas promoções, não personaliza, né? Não dá para você fazer um movimento de, olha, isso aqui é a minha cara. Você meio que coloca o logo e é uma página web padrão para todo mundo ali, com a foto do produto padrão que vai no banco de dados e traz. Funcionou para 20, né? 20, a pandemia, 21, a gente começou a sentar e falou, tá, talvez esse modelo aqui seja interessante, vamos continuar, mas preciso dar uma cara minha aqui, né? Então a gente começou um projeto de omnicanalidade aprovado pela família lá do grupo, né, que são os conselheiros. E aí a gente falou, poxa, por que não pegar esse gancho do site e trazer isso para o CRM, né, relacionamento com o cliente, e trazer isso para um saque para me entender aonde eu estou errando com o cliente, onde eu estou acertando. E a jornada do cartão é meio que isso. Poxa, se eu estou fazendo todo esse ciclo, eu vou encaixar o crédito aqui no meio, né? Então, o cartão ele nasceu basicamente nisso. E aí a gente foi procurar a plataforma. Hoje nós somos Salesforce, né, a melhor plataforma do mundo. Primeiro supermercado é o Grupo São Vicente a ter a plataforma, né, o supermercado regional ali, a ter, desenvolvemos, ajudamos muito ali nesse ponto. Mas começar também a ter o CRM do jeito customizado para nós. E o cartão, quando a gente saiu, o engraçado, a missão do cartão ela é impulsionar as vendas dos estabelecimentos, né? E por meio de condições especiais, serviços financeiros, democratizando o crédito, fidelizando o cliente. Esse era o do fácil para pagar nosso. Essa era a estratégia ali. Poxa, e isso é muito voltado no ponto de que, eu vou dar crédito. Tá, mas que crédito? Como que eu vou dar crédito? O cara vai ter o cartão, a gente está no meio da pandemia, você vai dar cartão físico para alguém? Quem que vai na loja fazer físico? Então, a Fácil, ele já nasce bem nessa pegada digital. Ele vai lá, depois da tua aprovação, ela tem que ser fácil, remoto, e você vai lá e passa simplesmente o cartão com teus dados ali, tua senha, certo? Aí na pandemia a gente tem, quem vai abordar para fazer cartão? Quem vai chegar próximo do outro? Poxa, então aí ela já nasce, olha, então vamos puxar isso para um QR Code, o cliente faz no conforto dele, aonde ele quiser. Então, meio que o ambiente foi criando a necessidade ali e a gente foi aproveitando essa onda da necessidade para poder avançar. Sim. Então ela já nasce com um braço tecnológico, o e-commerce, a questão da pandemia já nasce com esse braço tecnológico por conta disso, dessa necessidade, e a gente viu oportunidades de, olha, o CRM vai nascer disso, o saque vem disso também, e a gente criou realmente um braço de omnicanalidade no grupo voltado para digital e experiência do cliente nesse ponto.
Vocês já vieram com 2 investimentos pesados, né? Tanto na área de omnicanalidade, com a digitalização da empresa e também já emplacando, criando a área financeira, né? Isso. E é legal esse teu ponto, Thiago, porque assim, o sócio tem que acreditar muito, né? Sim. São 2 investimentos Porque que eu são dois imagino que o investimentos que payback milhões, a gente é... tá falando de milhões. E aí quando você E ainda coloca você aí falou um CRM ainda, ou isso seja, sem os tudo, FOS. Ah, exatamente, isso tudo no mesmo no momento. mesmo momento zero ali. O cartão um pouquinho que ele já estava meio embrionário e aí tem a dificuldade, como vai no modelo, mas assim, os outros da omnicanalidade é isso. E aí e a gente projetou isso não para um ano, né? Nosso projeto de comunidade ele foi para ele vai terminar em 2026, uma fase 1. Então assim, a gente veio evoluir nessa jornada, né, nesses últimos anos. Então tem que ter paciência, o sócio tem que entender que ele vai pôr dinheiro e talvez ele não enxergue no momento zero, que a experiência para você customizar o serviço, às vezes vai dar ruim, vai dar problema, é uma questão de maturidade, né? Sabendo de todos esses momentos, né, e esses passos, eu acredito também que hoje vocês já colhem os resultados que vocês investiram lá atrás, né? Sim. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, principalmente não só da área de moda, varejo alimentar, entre outras também, é ter o crédito próprio melhorou em quanto à recorrência e ticket médio do São Vicente? Esse é um bom ponto. O crédito próprio, a gente fala o seguinte, dar o crédito hoje, por dar, todo mundo tem crédito, né? Sim. Nossa, o mundo encheu de fintech dando crédito, esse é um ponto. Mas eu posso te falar o seguinte, quando eu tenho o cartão, o cliente que ele tem o cartão, ele tem uma recorrência de 3,5 vezes na minha loja. Então, se a gente considerar, ele vai quase uma vez por semana. Caramba! Esse é um ponto. E ele tem um ticket médio 30% maior. Então, assim, o que que eu tenho? Você não pode errar, né? Desculpa, Posso Evandro. errar, é isso. 3,5 e 30% a mais. É isso. Então, assim, ele vai todas. O cliente a gente chama de super fã, né? É o cara do CRM, que eu consigo monitorar ele, que ele tem todos os meus produtos. O que que é o super fã? Ele tem o cartão, dentro do cartão ele tem algum serviço que eu coloquei no cartão, seja um pet, alguma coisa, um odonto. E aí, então esse cliente não posso errar com ele. Mas o cartão ele traz esse momento. Então eu te falei, o propósito da empresa que era fidelizar o cliente, ele tá acontecendo. O cliente hoje ele vai muito, muda de loja muito fácil, Sim. né? A grande sacada do cartão, e eu estou vendo um movimento de mercado fazendo isso, Thiago, que é retomar, né? As empresas antes ela tinha a decisão de eu vou criar o meu próprio cartão, eu vou colocar isso numa empresa gerenciadora de cartão e eu fico só para com participação, com a emissão, com valor ali, e é um private label fechado, né? Eu vou vender isso para um banco de uma vez, e eu estou vendo um movimento das empresas voltando quem fez, de quem foi, porque o cartão ele deixou de ser dar o crédito, ele é uma forma de contato com o cliente, Fidelização, de reconhecimento e fidelização, porque relacionamento, né? se você começar a colocar na ponta do lápis, o que você não esquece? É o teu relacionamento com o banco. Porque hoje eu disputo, mesmo sendo de coisa RM, eu disputo WhatsApp com todo mundo, um monte de loja. SMS a gente nem usa mais, né? Mas, até usa, mas ninguém abre. E-mail com todo mundo. Então, assim, você enxurra o cliente Oferta de ofertas, contato, né? de contatos ali sem fim. O que você tem um contato direto com ele que ele não te esquece mensalmente? O crédito. Então, o que eu estou vendo no movimento do setor, não falando nem só do supermercado, mas do varejo, o cartão ali, dar o crédito, ele mudou um pouco o conceito de não é só dar o dinheiro, é um ponto de contato fiel, mensal, que o cara toda vez vai me lembrar de mim, entre a empresa, a loja e o cliente. Sim. Então, esse é o ponto. Eu acho que o cartão evoluiu muito para ser crédito ali. Sim. Ele tá essa proximidade com o cliente. A gente sempre fala muito que o cartão ele tem os dois vieses, né? O de relacionamento e o viés financeiro. E no caso dos supermercados, a gente estava falando um pouco mais cedo aqui, né? O supermercado não tem tanto parcelamento, consequentemente, ele não tem tanto o produto juros como uma possibilidade de ganho. Por outro lado, a inadimplência ela é menor. E aí o desafio do supermercado é rentabilizar esse negócio, porque no final das contas o negócio tem que parar de pé, tem que dar algum resultado, tem um funding por trás, né? O sócio investiu, ele colocou uma grana. Como vocês lidam com essa balança em relação à inadimplência, né? E tornar a inadimplência um bom negócio para o Fácil para Pagar?
Quando o Grupo São Vicente ele decidiu investir no Fácil para Pagar, ele decidiu um modelo de realmente ele fazer toda a gestão. Então, nisso tá, inadimplência por minha conta, o dar o crédito por minha conta, né? E confesso que a maioria das empresas ali, depois de 2 anos, ela começa a repensar no modelo, né? Porque você tem muita inadimplência, estoura, ele não tá, porque o supermercado, como eu te falei, ele não está acostumado a entender, olhando para o lado da loja, entender que ele vai perder dinheiro, que aquele dinheiro não volta, é vender, receber, vender, receber. Quando você fala que ele vai vender e alguma parte boa ele não vai receber, ele começa a falar, não, talvez esse negócio preciso repensar. Então esse é um ponto. Então equilibrar isso como? O que a gente percebeu foi a maturidade do movimento. Nós fizemos 5 anos esse ano e do terceiro ano em diante, o sócio ficou super contente porque a gente começou a ter, a gente aprendeu a carteira, aprendeu essa proximidade que o Grupo São Vicente tem com o cliente, ele começou a entender o perfil, você vai meio que garimpando ali os perfis até chegar no teu modelo de crédito. Esse é um ponto. A inadimplência para a operadora de cartão em si, ela tem que existir. Se ela for inadimplência zero, também não faz sentido nenhum. E ela tem que ficar numa banda Sim, tem que ter boa um ali. equilíbrio ali. Tem que ter um equilíbrio bom. Então, a gente aprendeu a fazer esse entendimento do perfil do cliente, seja principalmente por conta de ser regional, a gente entendeu qual é o perfil, qual é o cliente que eu dou crédito, que eu subo um pouco mais a régua ou não. Então, esse é o ponto. Aonde que é, logicamente, o desafio maior? Eu estou expandindo. Eu vou entender esse cliente de novo. Então, vai levar um tempo para mim entender o cliente. A penetração do cartão numa loja nova para uma loja já estabelecida, já madura, é totalmente diferente. É menos da metade. Mas gerencialmente você consegue olhar esse número e olha Sim, a esse gente vai número. analisando, É a gente vai fundamental. começando a fazer, e aí vem a parte de tecnologia que o Thiago mencionou. A gente começa a trazer um track record das outras lojas. Poxa, essa loja é muito parecida com essa, que esse cliente é muito parecido com esse. Cara, então eu começo a adaptar o meu crédito para aquele perfil de gente ali. Porque eu já sei como é que vai ser, né? Agora, em regiões totalmente pouco atípicas assim, aí vai ser na curva de maturidade mesmo. Bom, então eu vou fazer uma pergunta agora, Tiagão, do nosso patrocinador. Nós temos um patrocinador desse podcast, Evandro, que é a Sempre Odonto. A Sempre Odonto é uma operadora de plano odontológico, ali alinhada à ANS, oferece os serviços para varejistas, vários varejistas no Brasil, que vendem assistência odontológica. Então, o Eliseu aí, super parceiro nosso, está contribuindo com o podcast. Em relação à participação hoje, né? Qual a representatividade de participação do cartão fácil para pagar no negócio do São Vicente como um todo? A gente hoje, em percentual de faturamento do grupo, está próximo de 6%, né? A gente está dentro do nosso budget, do nosso planejamento estratégico, era isso, né? Era você, como eu falei, esse ano a gente fez 5 anos, já comemorou, porque as empresas não sobrevivem 5 anos no Brasil, né? Mesmo tendo uma grande empresa por trás, como eu falei, com 2 anos começa a repensar no negócio, então estamos contentes ali. A ideia da empresa é chegar em 10%, né, daqui a mais 2 anos. Então, esse ano chegar em 6%. Lógico, as lojas novas, elas puxam um pouquinho a média. Se eu não tivesse, eu tenho lojas que batem 9%, 12%. Sim. Vai muito do perfil da loja, do cliente, como é que aquele cliente se adapta ao cartão, como é que ele vê o cartão. E a nossa ideia é que o cartão ele veja uma vantagem nisso. Então, realmente o cartão hoje nosso, ele é um braço, não vou nem falar só financeiro, mas de relacionamento com o cliente muito forte. Do grupo, ele vai representar 2,5%, né, no resultado do grupo no ano, mas é um resultado positivo. Sim. Então ele complementa ali. Mas esses pontos de fidelização, de você chegar a ter uma frequência maior em quase 6%, em praticamente 6% dos teus clientes ali, ele ter uma venda, um ticket maior, uma frequência maior, isso com um produto que é teu, Sim. e ao mesmo tempo ele é lucrativo, então fecha a conta ali nossa ali. E essa parte interessante, daí vai para a nossa pergunta, né, do bloco aqui que a gente fala. Qual que são as oportunidades e os desafios para uma empresa que está começando a área do crédito do zero? Qual que é o seu conselho? Como que eles deveriam fazer? E tanto os pontos positivos, né, quanto os pontos de atenção. Eu acho que já fui falando alguns pontos ali do nosso Sim, aprendizado contou ali, né? bastante.
Eu acho assim, fazer um bom planejamento do qual é o propósito do teu cartão. Se o teu propósito realmente é ter a fidelização do cliente, ele é ter esse relacionamento, fazer essa gestão, você tem que entender que ele vai ter uma curva de maturação, não vai ser do zero, né? E como eu mencionei anteriormente, você tem que entender que ele vai ter um custo que não necessariamente que ele vai ser prejuízo, mas que ele vai ter um custo, que ele vai ter uma inadimplência alta, que você vai entender como é que você vai fazer, e fazer um bom planejamento realmente de quais são os atrativos do teu cartão. Porque tem muitas lojas aí do varejo que até oferecem, né? E ficou meio que banal. Sim. Então, qual é a vantagem? Então, nós, quando desenhamos o cartão, a gente pensou assim, tá, o que eu vou fazer? É só dar o crédito? Qual é a vantagem? O cliente tem que ver alguma vantagem, ele tem que entender que ter o cartão ali, ele é um cliente especial, né? Ele vai ganhar algo a mais do que um cliente comum que vai pôr o CPF lá no caixa. Então, é isso, assim. E entender que ter paciência, como eu falei, né? Tem vários modelos de como você vai ter o cartão. Eu gosto muito desse modelo de você ser o gestor do negócio ali, porque eu acho que tem valor ali que talvez não seja nem quantitativo, mas o valor desse contato com o cliente, de você ser flexível nas promoções que você vai fazer. Então, quando eu penso muito na gestão do cartão de eu posso fazer uma promoção e eu posso fazer o exclusiva minha dentro das lojas? Posso. Eu posso fazer parte de uma outra campanha junto com a empresa? Posso. Então, isso te dá uma flexibilidade que eu gosto muito ali. Mas, falando realmente, planeje-se bem, tenha paciência, entenda que dar crédito no Brasil é muito complicado, que o mercado financeiro ele te desafia todos os dias, né? E tenha em mente o propósito do teu cartão ali. Acho que agora a gente vai pro último É bloco, né? isso. Que a gente fala mais sobre o Evandro. Ah, E eu acho que uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, que já virou a pergunta estrela aqui do podcast, é o que o Evandro de hoje falaria para o Evandro no início de carreira? essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que continua, né? Tenha resiliência ali, aproveite a jornada, né? Às vezes você vai se irritar muito mais fácil, vai achar que está desvalorizado ou que você poderia estar mais, mas é aprendizado. Você não está mais nem menos. Você está no momento certo, na experiência, vai ganhando experiência aí. E nas empresas que você passou, aproveita conhecimento de pessoas que realmente querem te ajudar. Acho que esse é o conselho ali. Legal. E Evandro, mas conta um pouco mais sobre você aí, formação, carreira. Eu sou formado em economia, né? Eu brinco que eu sou o financista raiz. Me formei em economia e depois eu fui fazendo toda a parte de graduações e pós-graduações, MBA, tudo nessa área de finanças. Então, fui fazer finanças em banking, entender produtos bancários, ao inverter, né? Para poder conhecer e poder ajudar a empresa ali. Finanças internacionais, controladoria, que é sempre a evolução do financeiro, né? Recentemente fiz uma MBA em economia comportamental, mais voltada à ciência de consumo. Legal. Já estamos no varejo, né? Legal. E eu brinco que eu tenho um DNA muito de varejo, cara. Assim, eu trabalhei em grandes empresas de construção, mas quando eu caí nesse varejo, nessa dinâmica de vendas altas, de modelos de venda diferentes, passa cartão e pega recurso. Então eu vim desse modelo de finanças ali, que eu brinco que é o financeiro raiz ali, mas eu gosto muito de olhar para o negócio. Então eu brinco, eu sempre tenho uma frase que eu falo para todo mundo, que é financeiro que senta no cofre, ele quebra, né, o caixa. Então não dizer não é a parte mais fácil. Então eu gosto muito de entender o negócio, de fazer parte do negócio, de estar ali como um parceiro de negócio mesmo das outras áreas e estar acreditando ali. Você tem que também ser o freio, né? Sim. Ou o freio em algumas horas. Mas é isso. Tenho experiência ali no mercado varejo, como eu te falei.
muito 10 anos ali de Calunga, né, voltado ali no ramo de eletrônico, papelaria, bem atípico aí, maior papelaria do Brasil. Fui pro experiência também em Cash and Care aí, de mais de ano, no Cash Care puro. E agora eu tô no São Vicente, que é o modelo híbrido, cara, que eu gosto muito, que é aquele que vai para varejo, vai para atacado, depende da cidade, depende da região, depende do público. Eu gosto muito dessa flexibilidade que o São Vicente dá. Legal. E você é paulistano? Nada, eu sou do Piauí. Do Piauí. Perdi o sotaque, não tem um sotaque igual do Pedro já. Tô Já há anos perdeu, já aqui, perdeu. já Tá há perdi. muitos anos aqui. Já, desde meus 7 anos. Ah, tá. Mas resido em São Paulo. Legal, legal. Resido em São Paulo já há algum tempo já. Legal. Eu acho uma outra coisa também, né? Principalmente você falando do Piauí, que eu acho que já é uma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente que ninguém sabe. Nem do São Vicente. Meu Deus. Perigoso, Tô perigoso, brincando. perigoso. Fala alguma coisa que ninguém sabe, mas que agora vai ficar sabendo, né? Rapaz, tudo isso aqui, em particular, cara, tem muitas coisas ali. Eu tenho manias de fazer coisas ao mesmo tempo ali. Então eu tô lendo um livro e ao mesmo tempo tô com a TV ligada. E as pessoas acham que eu não consigo fazer as coisas, né? Até aprendi isso em curso, você não consegue fazer as mesmas coisas, mas eu faço. E aí ainda dou uma mexidinha no cachorro aqui na mão. E vai se E desafiando vai se depois. desafiando, assim. Mas Evandro, novamente eu quero te agradecer aí a disponibilidade de vir até aqui, de fazer esse bate-papo com a gente. Em nome do Novo Varejo, do nosso projeto, em nome da RPE, quero agradecer não só a parceria, mas a amizade, que a gente fala bastante aí. A gente tem um carinho especial pela operação de vocês, né? Por ter acreditado. Uma curiosidade, Thiago, a gente fechou o São Vicente é cliente desde a pandemia, em 2020, eu acho. E quem trabalha com varejo sabe que para um varejista fechar um negócio sem apertar a mão, sem ver que existe, sem fazer o fio do bigode, isso era algo muito disruptivo para a gente na época, né? E ainda assim o São Vicente confiou e a gente está aí até hoje, então a gente nutre um carinho muito especial. Quero agradecer de verdade aí ter topado esse bate-papo aqui com a gente. você sabe que era uma preocupação, né? Nossa, no início era assim, poxa, o primeiro contato que eu cuido tanto do cliente, esse negócio não dê certo, né? É verdade, E é aí verdade. porque é o contato com o cliente, né? Sim. E aí se prova que a RPE está com a gente aí 5 anos, nessa jornada de 5 anos da empresa, fiel ali, estamos super contentes ali, há anos ali, e estamos crescendo bastante, então agradecer também o convite aí, agradecer o Thiago também. Boa, boa. Obrigado, Evandro. Obrigado, Pedro. Esse foi mais um episódio do Novo Varejo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa boa, muita curiosidades aí do Evandro no final. Eu acho mas o episódio ficou riquíssimo. A gente entrou de fato, né, desde varejo alimentar, entramos um pouco no cash and carry, falando do varejo também, né, principalmente da situação macroeconômica do Brasil, que é bem desafiador. Mas a gente esteve aqui com um CFO falando, então é mais importante do que nunca alguém que traz autoridade para esse tema, né? É isso aí, pessoal. Então a gente espera que vocês curtam, sigam o nosso canal, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam, ativem o sininho. Esse negócio tá ficando legal É de bom, pedir pra... bom que você fala muito bem essa parte, daí É. já ficou tranquilo. E espero que vocês curtam aí. Novamente, Evandro, valeu. Obrigado. Obrigado, valeu. É isso. Obrigado.